Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e ontem foi um dia aí turbulento, né, complicado aí pelo menos no final aí, na sessão do Congresso, primeira sessão do Congresso Nacional esse ano. Para quem não sabe o que é isso, é quando a Câmara dos Deputados e os Senadores, eles fazem uma sessão conjunta aí com a presidência nas mãos do Davi Alcolumbre, presidente do Senado. O que aconteceu ontem? Ontem eu fiz um vídeo já explicando o motivo do adiamento do PLN 4, tá? Então se você já é inscrito no canal, você provavelmente já assistiu o vídeo ontem. Aquele vídeo foi gravado antes do final da sessão para analisar os vetos. Então vou explicar, é uma espécie de continuação do vídeo de ontem, também para entender essa confusão aí do Major Olímpio com a Joyce Hasselmann. Eu vou falar sobre isso, mas primeiramente vamos falar das coisas mais importantes. O que aconteceu? Ontem, né, como estratégia que já estava definida às 11 horas da manhã entre as lideranças, então a questão do Paulo Pimenta, do PT, o PT disse que ia obstruir 9 horas da manhã. Então 11 horas da manhã já tinha um entendimento, já tinha um acordo entre as lideranças partidárias para colocar a votação do PLN 4 para a semana que vem, justamente para limpar as pautas. Porque se todos nós aqui, né, eu acho que a maioria das pessoas que me assistem, ou se não todas, não querem o Bolsonaro envolvido com corrupção, pagando propina para conseguir votos. Afinal, a gente votou nele para isso. Então, dessa forma, terá que haver outros tipos de negociações que não envolvam propina, que não envolvam coisa errada, coisas que não são nocivas aí à população em geral. E qual foi a estratégia aí do governo? Foi negociar alguns vetos, né? Vetos presidenciais. Havia uma lista aí, eu até falei errado ontem no vídeo, falei 23, mas na verdade são 24. 24 vetos, desde o governo Michel Temer até alguns vetos do presidente Bolsonaro, e isso aí seria utilizado como uma moeda de troca para os deputados, né, e senadores votarem a favor desse crédito suplementar, que é o PLN 4, que é o mais importante, que é a corda no pescoço. É o tudo ou nada. A prioridade agora para o governo até o dia 15 é o PLN 4. Né? Então isso aí é algo que pode paralisar o país, pelo menos aí os mais pobres, afetar diretamente os mais pobres. Então, visando isso, o governo topou. Tá? E quando eu digo governo, é o próprio presidente Bolsonaro, gente. Não tem como a gente entender aqui que a Joyce Hasselmann e o Fernando Bezerra agem por conta própria. Não, eles agem orientados pelo presidente da República. Tá? Então, o presidente da República, o Bolsonaro, o governo, decidiu abrir mão de alguns vetos em troca dessa aprovação aí. Até então, está tudo bem. Foram mantidos alguns vetos, outros foram derrubados, né? Vetos envolvendo fundos do Nordeste, vetos envolvendo também taxa de juros, coisas bem específicas ali que estavam sendo pleiteados, trechos, né, de vetos em trechos de projetos de lei. Mas aí a confusão com o Major Olímpio e a Joyce Hasselmann se deu pelo seguinte: existia um veto, esse veto era do Michel Temer, tá? Que ele não, através desse veto, os funcionários, agentes penitenciários e funcionários de Funabens, Febens, né, que cuidam aí dos menores infratores, né, essas casas de internação, então esses profissionais, pelo veto do Michel Temer, eles não podem ser inclusos aí no sistema sistema único aí de segurança pública, né, como se eles tivessem um status de polícia, de policial. E o Major Olímpio, ele tinha um compromisso eleitoral com esse público, com esses profissionais, e por isso mesmo isso era um tema importante para ele. E ficou acordado que esse veto seria derrubado. E por que ele ficou pé da vida, e só foi eu elogiar o Major Olímpio ontem, né, que ele faz uma presepada daquela, e eu já vou dizer porque eu acho que foi uma presepada. Porque os deputados, ali, quando terminou a votação desse veto especificamente, o Major Olímpio perdeu. Tipo assim, o veto foi mantido. Então, o acordo que foi feito, o acordo que foi costurado ali antes, porque ficaram 4 horas, gente, nada é a revelia, a portas fechadas. Então, a base governista, com a oposição, com o Centrão, ficaram reunidos 4 horas antes dessa sessão para definir aí, né, como seria votado. E esse acordo esse acordo incluía a derrubada desse veto, o que não aconteceu. Aí o Major Olímpio fica pé da vida, né? Porque, poxa,
não cumpriram a palavra. E aí ele vira o canhão dele contra a Joyce Hasselmann. E a Joyce Hasselmann rebateu o Major Olímpio. E a questão é o seguinte, mesmo que o Major Olímpio tenha sentido, né, frustrado por não ter atendido a um compromisso dele com essa categoria, ele não deveria ter tomado aquela atitude, principalmente na tribuna, ali para todo mundo ver, né, um verdadeiro papelão, um verdadeiro barraco na Câmara dos Deputados. E o que justifica isso? Né? Na verdade, o que é que explica isso? Né? Nem justifica. O que é que explica? Os deputados, eles não têm como você colocar um cabresto nele. O próprio presidente da República, na live da semana retrasada, se vocês assistirem, vão ver quando ele pede que a sua bancada vote como ele está pedindo, mas ele não pode obrigar. Então, as orientações aí, por exemplo, na semana passada, o presidente tinha orientado ao Senado para manter o COAF no Ministério da Economia, né, porque isso acarretaria na volta da matéria para a Câmara dos Deputados e dessa forma poderia caducar a famosa MP 870. O que aconteceu? O Major Olímpio, naquela situação, ele queria, por conta própria, dizer não, vou manter o COAF com o Moro, né, o que era uma estratégia da oposição. Então, os próprios deputados ali que estão na base do presidente não cumprem as ordens do presidente. E o Major Olímpio só voltou atrás porque ele foi chamado para tomar um café da manhã com o presidente da República naquela segunda-feira e o próprio presidente da República pediu para que ele mudasse a orientação dele. Então, é importante entendermos aqui que não existe PSL rompido com liderança. O que existe são deputados que ainda não têm ali a dimensão do que é a luta do presidente Jair Bolsonaro, da luta dele dentro do Congresso, e muitas vezes votam de maneira independente, como aconteceu ontem, tá? O que não foi um rompimento do PSL com a Joyce Hasselmann, na verdade foi alguns deputados do PSL, em alguns vetos, votaram com a orientação do Partido Novo, a orientação do Marcelo Van Hatten. Então foi isso que aconteceu naquele momento. Tá? Eles acharam que aqueles temas eram importantes demais para serem derrubados e foram pela orientação do Marcelo Van Hatten, que, diga-se de passagem, como ele mesmo afirmou ontem, ele é independente, né? Ele não é governo, ele não está nem aí para se o governo vai ter o crédito ou não. Né? Na verdade, ele está ali para defender o que ele acredita. Tá? Ele é um deputado independente. Então, a gente tem que separar as coisas e analisar sem tantas emoções. Tá? Cada um ali tem um interesse específico, não necessariamente esse interesse é contra o país, como no caso aí do Marcelo Van Hatten. Ele acredita em determinadas as coisas, ele é convicto daquilo, ele vai pela consciência dele e não pela orientação partidária. Agora, quando você está dentro de um partido, principalmente no partido do presidente da República, é muito importante que você vote de acordo com a orientação do presidente da República. Afinal, gente, quem indicou o Fernando Bezerra e quem indicou a Joyce Hasselmann para ser os líderes foi o próprio presidente da República. Se eles estivessem insatisfeitos aí com o serviço deles, eles já teriam mandado embora. Se eles estivessem insatisfeitos com a articulação do Onyx Lorenzoni, o Onyx Lorenzoni já tinha tomado o mesmo rumo do Gustavo Bebiano. É só parar um pouquinho para raciocinar. Tá? Então, o fechamento de ontem ali da situação foi o seguinte: o Major Olímpio, ele tomou, hoje pela manhã, ele tomou a atitude que ele deveria ter tomado ontem, sem fazer aquele estardalhaço todo. Hoje o Major Olímpio, ele apresentou aí um projeto de lei, com a ajuda do Flávio Bolsonaro, e já coletou a assinatura de todas as lideranças, um projeto de lei que estabelece que os agentes penitenciários e funcionários aí de casa de custódia para menores infratores possam ser inclusos no SUSP. Tá? Então é assim que funciona. Você não está de acordo com algo que foi votado no Congresso, você vai lá e você propõe uma nova lei e articula para poder aquilo avançar. De qualquer forma, o Major Olímpio ele tem feito um bom trabalho, fez esse estardalhaço ontem, não deveria ter acontecido isso pega mal para o governo, só é bom para a oposição, mas o saldo total ali ontem foi positivo. Faltam ainda 4 vetos aí para serem analisados, né, que serão analisados na semana que vem. Então vamos ficar de olho aí se o compromisso aí de votar a PLN 4 na comissão mista do orçamento na terça-feira vai ser mantido. Isso é importante ficarmos em cima e ficarmos de olho. Tá? Isso tem que ser votado na terça-feira, porque senão o prazo vai ficar muito em cima. Outro assunto importante também é a questão das armas, né, do decreto das armas.
A votação ontem avançou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e vai ser votado na semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça, na quarta-feira, no Senado, para ver alguns pontos aí do decreto sobre as armas do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu vou tentar trazer ainda essa semana os nomes desses senadores aí que compõem essa Comissão de Constituição e Justiça, para que nós cobremos esses caras aí, que eles votem de acordo com os anseios populares, tá bom? Então, eu vou fazer esse trabalho aí durante essa semana, por isso mesmo, se você quiser ver o nome dos senadores, um deles é o Catarrato lá do Espírito Santo, né, que está incluso aí nessa comissão. Eu vou pegar o nome, trazer aqui, como eu sempre faço para vocês. Por isso mesmo, se você quiser ver o nome desses caras, se inscreva, ative o sininho. Se você puder, compartilhe o vídeo, tá? Eu sei que notícias positivas, né, dão menos audiência do que notícias negativas, mas isso ajuda muito a gente poder diminuir um pouco esse clima, né, de pessimismo aí quanto ao governo. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau. Forte abraço a todos.